E aí galera que assiste outro canal, professor Eliana Emerson na área. Olha só, a aula de hoje eu vou deixar com o professor, gente boa pra caramba, tá? Usando a camisa do terceirão, que eu tô esperando a de vocês, inclusive. Beleza? Segue aí, vem contigo. Aqui, por favor, preste atenção. Para eu calcular o ângulo central, que é um dos mais fáceis, vou desenhar aqui um hexágono, 6 lados. Eu preciso saber o seguinte: quantos lados o polígono tem? Porque quando eu desenho essa figura aqui, ó, ele possui 6 ângulos internos, ó. 1, 2, 3, que eu fiz em branco. Vou fazer 3 de amarelo para você não confundir. Percebe que ele possui 6 ângulos? 6 ângulos centrais, está no centro da figurinha, 6 ângulos. Se isso aqui forma uma bolinha, olha, 360 graus. Então eu faço 360 por número de lados, ó, número de lados. Isso aqui me dá o resultado, o valor do ângulo central. Uma outra característica dos polígonos, é a seguinte: se eu somar todos os ângulos externos, olha aqui, eu vou colocar AE, ângulo externo. Aqui, ó, AE, ângulo externo. Ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo e ângulo externo. Se você somar todos eles, são 6 vezes, né? Então, se eu fizer 6 vezes esse ângulo externo, o resultado também dá 360. Qualquer polígono, o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o icoságono, o pentadecágono, não importa. Todos eles, o ângulo externo dá 360. Então, para eu calcular o ângulo externo, basta fazer 360 dividido pelo número de lados. Isso aqui também, isso aqui é a mesma fórmula, tá? Dá o ângulo externo. Então, essas duas formulazinhas, ou essa formulazinha aqui, ó, eu calculo tanto o central quanto o externo, serve para as duas. A outra fórmula que a gente utilizou foi a soma dos ângulos internos. Eu quero saber agora esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. A soma de todos eles. Para eu calcular isso, eu transformo essa figura em triângulos. Ó. Tá vendo? O hexágono eu posso transformar em 4 triângulos. Como cada triângulo possui 180 graus, é só fazer 4 vezes 180. Olha lá. Então, a soma dos 6 ângulos é igual a 4 vezes 180, a soma dos 6 ângulos é igual a 720 graus. Calculei. É só isso? Sim, é só isso. Só que para chegar nesse número 4 aqui, ó, como que eu faço para chegar em 4? Ele não tem 6 lados? Então eu faço 6 menos 2. Então eu fiz assim, ó, a soma dos n lados, ou, aliás, deixa eu colocar 6. A soma dos 6 lados é igual a 6 menos 2 vezes 180. Essa continha aqui é justamente eu transformando os triângulos. Só isso, eu estou transformando em triângulos. Só que aí, durante as atividades, não vai ser sempre o hexágono, eu vou trocar para outras figuras. Então, a gente coloca a soma dos n lados, n ângulos, é igual a n menos 2 vezes 180. Essa é a fórmula da soma. A atividade pode te perguntar a soma, assim, são todos juntos, como a gente acabou de fazer, ou pode te perguntar só um. E se ela te perguntar só um, não tem 6? Então, você vai pegar aqui, ó, essa fórmula, n menos 2 vezes 180. Quando você chegar no resultado, você divide por 6, porque tem 6 lados, ou n lados. As duas fórmulas são iguais, é a mesma coisa, só estamos aplicando diferente. Então, duas fórmulas que a gente aprendeu hoje. Quais são as duas fórmulas? Ângulo interno, ângulo central e externo, 360 dividido pelo número de lados, e a soma dos ângulos, n menos 2 vezes 180. É isso aqui, ó. Toda essa matéria se resumiu a isso. Isso você deve decorar, essas duas formulazinhas. Se você sabe utilizar as duas, você consegue resolver tudo isso que a gente fez, tá? A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as figuras inscritas e circunscritas. Hoje, nós vamos falar de figuras inscritas dentro, tá? Para não ficar dúvida sobre in e out, lembra do inglês? O in pode ser traduzido em ou dentro, beleza? O out pode ser sair, pode ser fora. Ok? In e out.
Esse in quer dizer que está dentro? Então, se eu falar assim, olha, o quadrado inscrito dentro, beleza? Quando eu falar que a figura está inscrita, quer dizer que ela está dentro de uma circunferência. Pode ser um quadrado inscrito no triângulo, pode, lógico. Só que aqui a gente vai trabalhar com figuras inscritas na circunferência. Exemplo, vou desenhar uma circunferência. Dentro dessa circunferência, eu vou desenhar um quadrado. Beleza? Esse quadrado possui 12 centímetros de lado. O lado do quadrado, beleza? O lado do quadrado. Eu quero saber qual é o raio da circunferência. O raio da circunferência é isso aqui, ó. Do centro até a borda, beleza? Vou chamar de Rzinho aqui, ó, o raio. R é igual ao raio. Qual é a medida desse raio? Como eu faço para calcular isso? Beleza? Vamos esquecer a circunferência e vamos pensar só no quadrado agora, para você entender o que está acontecendo. Vou esquecer a circunferência. Olha lá, percebe que o raio é exatamente a metade da diagonal? Olha a diagonal aqui, ó. O raio não é exatamente a metade dessa dimensão ali? Quer dizer, então, que se eu sei calcular a diagonal, eu consigo calcular o raio. Então, vamos calcular a diagonal. Para calcular essa diagonal, eu tenho que me lembrar do Teorema de Pitágoras. Ó, quadrado. Deixa eu aumentar um pouquinho, que ele ficou pequeno. O quadrado está aqui desenhado e eu quero a diagonal desse quadrado. Eu quero calcular a diagonal, beleza? Lembrando que o quadrado mede 12 de lado. Percebe que essa diagonal, ela forma um triângulo aqui, olha. Tá vendo que é um triângulo retângulo? Olha só, que eu desenhei de azul. Isso não é um triângulo? Vamos desenhar esse triângulo aqui do lado, ó. É um triângulo que mede 12 e mede 12. Olha o ângulo reto, porque é a metade do quadrado. E aqui a gente tem, vou chamar de H, a hipotenusa. Correto? Como que eu calculo essa hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembra do Teorema de Pitágoras? Pitágoras, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. H ao quadrado é igual a 144 mais 144. 12 vezes 12 dá 144. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 288. Eu preciso aqui fatorar esse número, simplificar isso, que dá muito trabalho para fazer, eu sei. Ó, por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. 2, 2, 3. E sobra o número 2 aqui sobrando. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, raiz de 2. 4 vezes 3, 12 raiz de 2. Depois da minha fatoração, eu achei 12 raiz de 2. Quer dizer que esse H aqui, ó, mede 12 raiz de 2. A diagonal que eu estou procurando mede 12 raiz de 2. Dica: você não precisa repetir mais esse cálculo. Não precisa. Preste atenção. O lado não é 12? Então a diagonal é 12 raiz de 2. O que aconteceu? O que eu acrescentei? É só acrescentar a raiz. É só isso. Não precisa fazer o cálculo de novo. Beleza? Vou apagar tudo isso para eu te dar exemplos agora do que eu acabei de falar. Eu só fiz o cálculo para te mostrar que eu não tirei isso do nariz. Isso saiu de um cálculo, saiu de Pitágoras. Então, qualquer quadrado, exemplo, esse quadrado tem um lado medindo 5. Qual é o tamanho da sua diagonal? A diagonal desse quadrado é igual a 5 raiz de 2. É só colocar o raiz de 2 na frente. Esse quadrado aqui tem a sua diagonal valendo raiz de 7. Qual é a sua diagonal? A diagonal é igual a raiz de 7 vezes raiz de 2. É só colocar a raiz de 2 na frente. Como eu tenho duas raízes, eu posso multiplicar 7 vezes 2. Diagonal é igual a raiz de 14. Fluiu? Mais um exemplo para a gente terminar. Supondo que um quadrado tenha lado medindo raiz de 8 e eu quero saber a sua diagonal. Então, diagonal é igual a raiz de 8 vezes raiz de 2. Acrescento raiz de 2. Posso multiplicar. Diagonal é igual a raiz de 16. Raiz de 16 é exato. Então, a diagonal é igual a 4. Beleza? Então, acrescenta o raiz de 2. Vamos voltar agora no nosso problema. O
problema aqui não quer saber a diagonal, ele quer saber o raio. A gente pensou no quadrado, o quadrado tem lado medindo 12, quer dizer que a sua diagonal inteira mede 12 raiz de 2, porque é só colocar o raiz de 2, e eu não quero ela inteira, eu quero só a metade, olha. Qual que é a metade de 12? É difícil de fazer, não é? Metade de 12? 6 raiz de 2. A metade de 12 raiz de 2. Então, esse raio aqui, olha, se o quadrado mede 12, esse raio aqui mede 6 raiz de 2. Como eu fiz esse cálculo? Eu consigo fazer isso de cabeça, professor, sem precisar fazer nenhuma continha? Consegue. Para a gente calcular o raio a partir do lado de um quadrado inscrito, eu tenho que saber o seguinte. Copia isso, hein? Importante. O raio é igual ao lado, não é só colocar o raiz de 2 na frente? Só que aí lembra que ele não é inteiro, é só metade. Então você tem que dividir por 2, tá? Então se eu quero saber o raio, eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. Lado, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo? Vamos mudar esse 12 aqui, ó. Vamos supor que esse quadrado aqui tenha lado medindo 18 metros. Qual é o tamanho do raio da circunferência? O raio é igual a 18 raiz de 2 sobre 2. Raio é igual, faz a divisão, 18 dividido por 2, 9 raiz de 2 metros. Percebeu que ficou fácil agora? A gente não precisa mais utilizar aquele monte de continha. Então, é só fazer isso. É só você decorar essa formulazinha aí, beleza? Aqui eu te dei o lado e descobrimos o raio. Dentro desse quadrado tem um outro desenho ou uma outra informação que é essa aqui, ó. Tá vendo essa linha branca? Essa linha branca eu vou chamar de A. A é o nosso apótema. O apótema da figura, ela vai do centro da figura até o lado, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá? Isso é o apótema. O do quadrado é ridiculamente fácil. Por quê? Porque essa dimensão branca inteirinha aqui é o tamanho do lado. Ó, mede 18. Quer dizer que o apótema é a metade de 18. É só fazer 18 dividido por 2, dá 9. Então, o apótema do quadrado é igual a lado dividido por 2. Só isso, tá? Só pegar a metade do lado, pelo amor de Deus, hein? Se eu tivesse começado a aula falando assim, olha, gente, tá aqui, tá vendo esse quadradinho? Então, esse quadradinho aqui, a gente vai marcar um ponto aqui no meio, ó, no meio do quadrado. Esse quadrado mede 10 e eu quero saber o tamanho desse risco amarelinho. Aí você fala assim, professor, é a metade, é 5, tá certo? 5. Beleza, você acertou. É só dividir o lado no meio. E é isso que eu escrevi aqui, ó, lado dividido por 2. Beleza? Então, não confunda, não ache difícil uma coisa que é muito fácil. Terminamos aqui mais um exemplo. Vamos mudar agora. Deixa eu só escrever aqui na frente. Isso aqui é o raio e aqui é o apótema, tá? Vamos mudar agora. Vamos supor que eu tenha te dado exatamente o valor do raio. Olha, agora o raio vai medir 5 centímetros e eu quero saber qual é o tamanho do lado do quadrado. Olha, agora eu te dei o raio e eu quero saber o tamanho do lado, beleza? Para a gente resolver esse cálculo, a gente pode usar essa formulazinha aqui que já está pronta, beleza? Vamos adiantar. Agora eu te dei o tamanho do raio. O raio mede 5. Então, 5 é igual a lado raiz de 2 sobre 2. Eu não tenho raio? Acrescentei. Então, o que a atividade te der, você acrescenta na fórmula, sem problema. Resolve isso agora. Passo 2, ele está dividindo, passa para cá multiplicando. Vai ficar assim, ó. 10, deixa eu colocar ele inteiro, ó. 2 vezes 5 igual a lado raiz de 2. 2 vezes 5 é difícil demais, né? 10 é igual a lado raiz de 2. Esse raiz de 2 e o L, o raiz de 2 está multiplicando o R. Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou pegar esse raiz de 2 e vou passar dividindo. Vou fazer aqui do lado. Ó. Vai ficar assim, o lado é igual a 10 e o raiz de 2 vem aqui para baixo. Não posso deixar raiz embaixo, eu preciso racionalizar. Multiplico os dois termos por raiz de 2. Vai ficar 10 raiz de 2 em cima. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado, simplifica, vira 2. 10 dividido para 2 dá 5 raiz de 2. Olha o nosso resultado aqui. Vamos voltar lá no início. Eu te dei um raio valendo 5 e eu quero saber o lado. Qual foi o resultado que a gente achou? 5 raiz de 2. Então eu posso fazer o seguinte, dizer que o raio é igual
ao lado e só acrescentar a raiz de 2 na frente? Pode, beleza? Então aqui a gente tem mais uma formulazinha, ó. O raio é igual a lado raiz de 2. Ao contrário, peraí. A gente deu o lado. O lado é igual a raio raiz de 2, tá? Cuidado aí. A gente estava procurando exatamente o lado aqui, tá? Então, para eu chegar no lado, eu peguei o valor do raio, que era o 5, e coloquei o raiz de 2 na frente. Raio raiz de 2. Pessoal, 3 fórmulas diferentes. Deixa eu escrever ali. Aqui a gente está procurando o lado. Essas 3 fórmulas só servem para o quadrado. Só para o quadrado. Quando a gente for fazer o triângulo, existem 6 fórmulas. Por quê? Aqui eu fiz o quadrado inscrito. E o quadrado circunscrito? As fórmulas mudam. Então, eu tenho mais 3 fórmulas para o quadrado circunscrito. No triângulo, eu tenho mais fórmulas para o triângulo. No pentágono, eu tenho as fórmulas do pentágono. No hexágono, eu tenho as fórmulas do hexágono. No heptágono, ou seja, o que adianta eu ficar decorando com vocês pelo menos umas 30 fórmulas diferentes, se toda atividade eu vou ter que utilizar? Eu decoro isso? Não, eu não decoro isso. Eu tenho que saber montar os cálculos e saber de onde eu estou tirando aquela informação. Fica mais fácil. Para a gente fazer as atividades de hoje, é lógico que eu não quero que você decore e nem que você faça muito cálculo. Eu quero que você utilize a maneira rápida, tá? Eu quero que você adiante os processos e faça isso sem esforço. É para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Então, eu vou mandar para vocês uma pequena ajuda, beleza? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Olha aí, tá vendo aí? Essa imagem aqui está te mostrando o seguinte, olha. Quando você estiver com o triângulo, tá vendo a primeira figura, que é um triângulo? Quando você estiver utilizando esse triângulo, eu tenho tanto o apótema quanto o lado. Então, ali, utilizando a informação do raio. Depois, quando eu estiver no quadrado, eu tenho utilizando o raio para achar as informações. E assim sucessivamente. Observe que essas fórmulas são parecidas com as que eu trouxe e eu trouxe mais informações além dessas, tá? Então, dá um print aí nessa imagem que você pode precisar disso aí em algum momento, tá joia? Pessoal, depois dessa aula maravilhosa, pegue a sua apostila, anote aí as suas atividades de hoje. Vamos iniciar na página 63. Na página 63, a gente começa a falar aí sobre essas figurinhas, sobre desenhos legais, coisas que eu sei que vocês gostam de fazer, gostam de desenhar. Vou passar desenho para colorir também, tá? Qualquer dia eu peço para vocês trazerem os lápis de cor para a gente ficar colorindo. Acho que vai ser muito interessante para a nossa vida, beleza? Vamos começar pela número 1, lógico, eu não posso perder a número 1. A número 1 dá aquela sensação de princípio, sabe? Vamos para a número 2, porque a número 2 vai falar de VOF aí, para você analisar frases. E esse tipo de pergunta é aquele tipo de pergunta que deixa a gente com muita dúvida, sabe? Que a gente fala, mas será? Isso parece verdade, mas não é verdade. Ah não, mas é verdade sim, beleza? Vamos para a número 5 aí, trabalhar com ângulos, somas, aquelas formulazinhas bonitas que eu passei no vídeo também na aula passada. Depois disso você vai para a página 64. E na página 64 nós vamos fazer apenas uma figurinha, tá joia? Nós vamos fazer a número 4 dos exercícios propostos aí, ok? 4 atividades, sendo que 2 delas são mega tranquilas, dá para fazer de cabeça, e as outras 2 cálculos muito básicos e simples, tá? Pessoal, excelente dia de estudo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!